Então sejamos todos bem-vindos, especialmente aqueles que chegam a primeira vez à nossa casa. Sintam-se todos acolhidos. Hoje o tema está no capítulo 22 do Evangelho, Não separeis o que Deus juntou, está em cargo da nossa irmã Rosane Correia, que vai proferir a exposição desta tarde. Uma boa palestra a todos, nos mantenhamos em paz. Então, pessoal, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque depois é transmitido nas redes sociais, então a gente não sabe o horário que cada um vai olhar, mas aqui, então, boa tarde, boa noite para vocês. Esse tema aí é um tema, gente, bastante complicado falar, porque dependendo do que a gente vai falar, pode ou unir ou separar, né? Então, assim, é uma coisa bastante delicada para a gente trazer aqui a fala, mas a gente vai trazer a fala na visão de Deus, não é na minha visão, na minha opinião, na visão de Deus. Por isso está ali, ó, não separeis o que Deus juntou. Então, como a gente costuma ouvir por aí nesses programas, né, que diz assim, né, que o babado é forte, é pesado, né, porque é um tema bem polêmico, é uma opinião de cada um em relação ao que é o casamento, como é que enxerga isso, né? Mas como eu disse aqui, é na visão de Deus, né? E esse capítulo é bem curtinho, depois quem quiser dar uma olhadinha, reler, né, de novo, ele é bem pequenininho, só tem 5 itens, se eu não me engano. E nós vamos ver esses dois aqui, ó, indissolubilidade do casamento e o divórcio. Então, para ficar assim bem leve, bem suave, vocês vão notar que eu coloquei uns coraçõezinhos nas lâminas, um bonequinho com coração para noivinha, para ficar assim bem romântico, né? Para que a visão do casamento é uma coisa boa, né? Casamento é bom, gente, não tem nada de errado com o casamento, nada de... É o que a gente faz com o casamento que deixa ele complicado. Mas casamento é uma coisa boa e nós precisamos ter casamentos, uniões, porque nós precisamos que a humanidade continue crescendo, né? Isso a gente vai ver mais adiante ali. Então, casamento é uma coisa necessária, tá? Então, vocês vão ver que vai ter uns coraçõezinhos ali, bem romântico, né? E quando eu estava lendo esse capítulo, eu fiquei pensando nas coisas que a gente ouve sobre casamento, as pessoas fazem piada, né, de casamento, né? A gente ouve assim, ó, quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar, né? Tem umas coisinhas que a gente ouve. Aí depois tem assim, casamento é só para louco, né? A gente vai ouvindo umas coisas assim no nosso dia a dia, né? E uma outra que eu pensei, depois eu me lembrando assim, que diz assim, feliz foi Adão que não teve sogra, olha, coitada da sogra, mas se não existisse a sogra e o sogro, não existia a gente, né, aqui, né, tem que ter o sogro, ter a sogra. Então são coisas assim, né, que a gente fica, meu Deus, que noção de casamento. Mas nós vamos ver aqui na noção de Deus, né? Vamos ver aqui o que ele nos fala aqui, ó. Olha só que bonitinho, vocês estão vendo? É romântico o casamento, né? É bonito o casamento, não tem nada de errado, né? E aqui, então, o nosso texto, lá no Evangelho, você sabe que Jesus sempre falava por parábolas, ele contava umas historinhas, se utilizando dos meios lá que ele tinha, da cidade, do povo, e contava suas histórias. Aqui não é diferente. Tem uma história aqui, uma conversa aqui, né? Uma conversa. Então, começa assim, ó. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse: porém, esta razão, o homem deixará o seu pai, sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Aqui a gente vai ver assim,
Os fariseus eram aqueles doutores da lei que conheciam tudo, sabiam tudo, mas como a gente vê em outras parábolas, outras histórias, eles viviam cutucando Jesus, testando para ver se Jesus se contradizia nas suas falas, né? Então, ele estava aqui fazendo perguntas para Jesus, tentando, né, ver o que Jesus ia dizer. Aí eu marquei ali em vermelho, despedir sua mulher por qualquer motivo. Esse despedir, aqui mais adiante também a gente vai ver um pouquinho, que teve um tempo que vocês lembram ali das leis, e tudo isso aqui são leis, né, pessoal? São as leis divinas, são leis de Deus, né? Que falava lá do adultério, não cometer adultério, tinha umas falas ali no antigo, nas leis divinas, né? Mas com o tempo, isso aí foi mudando um pouquinho. Moisés notou, né, que as separações ocorriam e às vezes não ocorrendo, a coisa poderia até se complicar mais para aquele casal. Né? Eles estariam se comprometendo, já que não existia mais aquela união. Né? Então, é o que vem aqui, ó. Esse despedir aqui é quando a mulher realmente era mandada embora. Mas não era assim, embora de qualquer jeito, ela era mandada embora. Né? Continuando aqui embaixo. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu desperdiceis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e despose outra mulher, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 3 a 9. O que está dizendo aqui, né? Que tinha aquelas leis lá de Moisés na época, mas como eu falei antes, essa coisa foi mudando, porque separações existem, pessoal. Né? Existe, não é porque a pessoa está junto que vai existir um amor, aquela coisa toda. Em algum momento acontece de ter uma separação. E para não comprometerem mais o casal, Moisés foi mudando, então Moisés fez com que, então já não tem mais a união, vão se separar, então vai ser dada à mulher uma carta onde estão separando os dois. Ela vai embora e, se eu não me engano, tem algumas falas que eu vi, o dote que a mulher trazia já era uma segurança, que se não desse certo, ela voltava com a cartinha dos seus dotes. Então, ali, eles davam, né? Ah, tu não quer mais ficar junto? Não, não quer. Então, tá aqui a cartinha, tu vai embora, e a mulher ia embora com o seu dotezinho e acabava ali, né? Mas aqui diz assim, ó, foi por causa da dureza do vosso coração. O que ele quer dizer aqui? Que essas separações ocorrem porque nós temos o nosso coração duro. Nós não estamos realmente naquele sentimento de união, de amor, de carinho, de viver junto. Não existe esse comprometimento. Então, a pessoa está endurecida, não gostei, e vai embora. E a gente ouve até assim, às vezes, hoje em dia não está certo, separa e pronto, vem para cada lado. Mas está ali escrito, não separeis o que Deus uniu. Né? Então, a dureza nossa é nessa coisa, nesse comprometimento que a gente tem um com o outro, quando se decide, como se diz, unir as escovas de dente, não tem uma expressão assim? Quando vai botar a mesma escovinha no copinho ali dos dois, né? Tem que ter esse comprometimento e essa responsabilidade. Então, não dava certo, não dava... E Moisés, vendo isso, né? Conseguiu, na época, ali, ele botou essa de dar a cartinha por escrito e a mulher ia embora. Vocês estão notando aqui que é a mulher que vai embora, né? Não é o homem.
Interessante isso, né? Mas, para pensar, vamos indo. Mas aqui, eu estive pesquisando aqui umas falas, que aqui tem a fala de Moisés, tem ali, né, a fala do fariseu cobrando de Jesus, né? Mas é que lá naquela época, bem no início, pouquinho antes de Jesus, tinham, dali como diz ali, ó, 2 rabinos famosos, né, que eles estudavam as leis judaicas e tudo mais, esses 2, que era o Hilel e o Shammai. Um pensava de um jeito, outro pensava do outro, né? Então foram 2 rabinos famosos que viveram pouco antes de Cristo e que originaram 2 escolas que ainda estavam vigentes lá no tempo de Cristo, né? A escola de Hilel. O que Hilel dizia? Esse é o nome de 2 pessoas, né? Que era geralmente mais leniente, né? Muito mais liberal e permitia o divórcio por qualquer motivo. Gente, esse qualquer motivo era assim. Eu cheguei em casa de noite, a minha esposa fez a comida, eu não gostei do arroz. Era o motivo da cartinha, toma a cartinha e vai embora. Qualquer motivo, gente, qualquer motivo, né? E o outro, escola de Shammai, que era mais rígida quanto às leis da Torá, né? Admitiu o divórcio em caso de infidelidade. Só nesse caso ele dava o divórcio. Mas o outro, qualquer coisa. Então tinha nessa época essas 2 situações. Mas ainda vigorava aquela, né, do Moisés ali, que, não dá mais junto, dava a cartinha então, e ia embora, tá? Pesquisando ali no dicionário, a gente vai ter uma ideia do que é o casamento. No dicionário do Aurélio, ali que eu esqueci até de botar, é uma união entre homem e mulher, segundo as leis civis e religiosas. Essas leis, né, pessoal, ela muda de país, cidade, estado, muda essa lei civil. O que para nós é legal aqui no casamento, de repente em outro país não funciona assim, ela é diferente, né? Porque tudo isso é de acordo com a cultura do país, né? Tem que ver como é que vive aquela sociedade, então tudo é moldado de acordo com a necessidade daquela sociedade ali, para poder, né, manter a lei, né, ter um padrão, uma organização. Tem lugares que só o civil não adianta, tu é obrigada a casar no religioso, senão tu não está casado, tem que casar no religioso. Então depende do lugar, do país e tudo mais. E o que diz o Espiritismo? É compromisso e gera responsabilidade. Então, aqui já muda um pouquinho, né? Se é um compromisso e é uma responsabilidade, não é mais para a gente estar pensando assim, se não dá certo, a gente separa. Não pode. Não podemos separar o que Deus uniu. Não separeis, é o que Deus uniu. O que Deus uniu, gente, você sabe que quem vem aqui, que a lei maior do nosso evangelho, do Cristo, é a lei de amor. O amor é a lei em tudo. É tudo. Não tem amor, não dá. É a lei de amor. Então, essa união, não separeis o que Deus uniu, é quando realmente as pessoas se unem, é com amor, tem aquele compromisso, como diz ali, e a responsabilidade, como diz lá no início, de se tornar um só pensando na família, nos filhos, os 2, eu digo mas são os 2 com aquele pensamento de manter aquela família. Então, é isso que não separeis. E quando há uma união feita com amor, é o amor que conta. Esse amor, essa afinidade desses 2, além quando eles partem na espiritualidade, isso aí continua.
porque é o amor, isso aí não separa. Mas quando casa e separa, que tinha aquele quadro, a casa e separa, né? Aí não é amor, aí chama-se interesse. Aí vai depender qual é o interesse que está em jogo aí nessa união. Então, nós temos a união realmente pelos afins, pelo amor, e a união pelo interesse. Então, quando é a união pelo amor, é o compromisso que vai gerar aqui essa responsabilidade nessa união. Tem uma pesquisa aqui que não saiu ali o ano, mas diz assim, ó. Ao final do ano, que a ONU, que eu não sei qual é o ano, que não aparecia, consagrou como o ano da família, paradoxalmente, segundo as estatísticas, teve um ano aí qualquer que a ONU constatou, né, botou como o ano da família e constatou, segundo as estatísticas, que foi o ano em que se separaram mais casais do que nos casamentos que teve no ano anterior. Teve mais separações do que casamentos. Aí eles perguntaram, mas a que se deve isso? Por que aconteceu isso, né? Aí vem a fala de Jesus que aparece lá no início. Jesus, ao seu tempo, já diagnosticou por causa da dureza dos vossos corações. Porque, como eu falei antes, nós ainda não aceitamos as críticas. Num relacionamento, um quer falar mais que o outro, quer ter mais razão que o outro, quer brigar mais que o outro, porque eu faço melhor do que o outro, e assim vai, eu sou mais. Mas acontece que são dois, que lá fala lá no início que é um, né? Mas a gente está tão endurecido ainda, não está tendo esse amor no nosso coração, que a gente está nessa coisa aqui, ó. Casa se separa e assim vai indo. Emmanuel vem nos dizer que assim, ó, se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isto te custe aflição e sacrifício. Mas quem é que está num relacionamento que é sacrifício? Ai, não vou ficar mais aqui, não aguento mais isso. Não te suporto mais, não quero mais. Não é assim, não é isso que eu queria. Eu casei para ser feliz. Mas desde quando que eu vou botar a minha felicidade em alguma coisa? Eu tenho que ser feliz porque eu tenho que ser feliz para mim, por mim mesma, pelas minhas coisas. Não posso colocar a minha felicidade em cima de qualquer coisa. Ah, eu só vou ser feliz se eu conseguir no final do ano comprar o meu carro. Ah, eu só vou ser feliz se lá não sei o quê. Gente, aquilo ali é momentâneo, passa, eu já estou em busca de outra felicidade. Está se correndo. Então, isso aí não é assim que funciona. Então, estou falando aqui que se a gente faz uma união embasada, né? Os alicerces. São coisas firmes, igual uma casa, sólidos, firmes. Aquilo vai ser uma coisa, vamos dizer assim, que é para sempre. Mas quem é, vamos pensar assim, né? Quem é, geralmente, poucos, eu acredito que existam, lógico que existam, né? Vai ser meio difícil, né? Quem é que vai para um casamento, né? Que tem essa ideia fixa, né? Na primeira caidinha que dá ali, a coisa já, sabe? Por isso, gente, que é compromisso, é responsabilidade, não é na primeira situação difícil que a gente vai dar no pé. Então, por isso que fala assim, ó, sacrifício. Num casamento, hoje em dia, né? Lá nos tempos de Jesus não existia, mas hoje em dia tem tanta coisa, né? A coisa está meio complicada, a gente vai ver umas situações depois aqui. Tem terapia de casais, terapia de grupo, tem psicólogo disso, psicólogo daquilo. Gente, se a gente realmente quer manter uma união, se existe um pouquinho de afinidade de amor, não vale a pena esse sacrifício da gente ir em busca dessa melhora.
Eu acho que vale tentar, né, pessoal? Mas tem gente que acha que é perder tempo, não adianta mais, né? Mas tem esse não adianta mais, depois tem mais um pouquinho ali. Mais adiante tem mais um pouquinho. Mas vale o esforço, gente. Vale o esforço. Né? Vamos pensar naquilo que Deus uniu, né? Vamos ver. Joana de Ângeles, ela alerta-nos para os sinais de alarme que pode informar a situação de dificuldade antes de agravar a união conjugal. Então, aqui a Joana vai dar umas pistas para a gente, que a gente possa, né, observar o que está acontecendo isso no meu casamento, o que eu posso fazer, né, para inverter essa situação, para que ela melhore, não fique assim, né? Então, ela fala aqui, ó, o que pode estar acontecendo dentro da nossa casa? Silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. Chegam os dois em casa do trabalho, nenhum olha para a cara do outro, não se conversa, não pergunta como é que foi teu dia, se foi ruim, se foi bom. Parece que não tem ninguém morando naquela casa, tem só um morando. Então, aqui a gente quando começa a ter esse tipo de situação, tem que pensar. Tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou da companheira. Os dois se olham, fica aquele marasmo ali, não puxa assunto, não tem nada, né? Terceiro, ira disfarçada quando o consorte ou a consorte emite uma opinião. É aquele casal que está conversando, daqui a pouco um fala, dá uma ideia, daqui a pouco já vem um outro, já grita que não é isso, que é aquilo, o outro não está vendo que não é assim. Sabe, não conversa, já vem com palavras agressivas, não está citando nenhuma troca de ideia. Saturação dos temas habituais versados em casa, fugindo para intermináveis leituras de jornal ou inacabáveis novelas de televisão. A pessoa chega em casa, né? Aquele marasmo todo. Um vai ler o jornal, vai ler revista, o outro vai ver novela. Não tem a conversa, né? É uma coisa que acontece. Uma irritabilidade contumaz sempre que se avizinha do lar. Estou chegando perto de casa, que vontade da minha volta, ir embora, sumir daqui. O que eu estou fazendo aqui? Sabe? Já vai para casa pensando em não querer ir para casa, não querer chegar em casa. Né? Temos que pensar. Desinteresse pelos problemas do outro. Não se conversa, não sabe o que está acontecendo, não quer nem saber da conversa do outro, às vezes o outro puxa o assunto, não estão nem aí para aquela conversa, ninguém se interessa pela conversa do outro. Falta de intercâmbio de opiniões, né? Não tem aquela troca de opiniões. Atritos contínuos que ateiam fagulhas de irascibilidade, capazes de provocar incêndios em forma de agressão, desta ou daquela maneira. Então, qualquer coisa, né, que a pessoa fala, a pessoa está tão irritada, tão indignada com aquela situação, que a mínima coisa que se diga, até um ai, é um momento assim que vai pegar fogo daquilo ali, já vem 1001 coisa e já não dá mais certo, né? E muitas outras coisas aqui são algumas coisas que a Joana nos mostra aqui, para a gente olhar dentro de casa, se não está acontecendo alguma dessas situações aqui, né? E a benfeitora amiga ainda ela informa que a solução não é partir para uma nova busca. Não está dando mais certo aqui, vou sair daqui, já vou partir para uma outra. Já vou achar um outro companheiro, uma outra companheira. Ela está dizendo aqui que não seria uma boa, mas de redescobrimento do que já possui. Neste passo, o Espiritismo alteia-se mediante o seu programa de ideal cristão, transformando-se em senda redentora para os desajustados e ponte de união para os cônjuges em árduas lutas, mas que não encontraram ainda a paz, né? Então, não adianta a gente ir em busca de uma outra pessoa, né?
porque uma questão não foi resolvida. E que adianta eu sair de uma questão mal resolvida, já vou buscar em outra, quem sabe eu já não estou me comprometendo nessa vida mais um pouquinho. Por isso que a separação, ali que Moisés fala, que dá a carta, melhor dar a carta do que a pessoa ficar numa situação ali presa sem dar a carta, porque ela pode estar botando toda uma existência a perder, se comprometendo mais ainda, né? Então, às vezes, a separação é uma boa, mas não uma busca de uma outra pessoa vai solucionar o problema. Não é assim. Uma dica que é falado aqui também é a gente fazer, né, a gente conseguir, não sei se todo mundo tem o hábito do evangelho, mas nessas situações que a gente já deveria estar fazendo o evangelho, buscar no evangelho no lar essa harmonia, o casal se reunir, né? Tentar fazer o evangelho, orações, se a pessoa, como falei, buscar uma ajuda, quem sabe vai à casa espírita ouvir uma palestra, quem sabe vai ouvir alguma coisa, vai melhorar suas ideias, né? Ouvir falar no evangelho, vamos fazer isso, vamos tentar fazer isso em casa, né? Então ali, uma oração semanal em família, permitindo a visita de Jesus no ninho doméstico, né? É fator expressivo de sustentação e higienização psíquica do lar. E por isso mesmo, não pode ser descurado, né? Então, a gente tem que dar essa higienização para mudar essas energias, pegar aqueles benfeitores que vêm na nossa casa, higienize, né, a nossa mente, o nosso lar, para que aquele ambiente possa ficar mais iluminado. São tentativas que a gente pode fazer, tá, pessoal? Agora sim, falando do divórcio, né? O divórcio, ela é uma lei humana, ela não é uma lei divina. Lei divina é aquela que é quando tem o afeto, o carinho, o amor um pelo outro. O divórcio existe, né, que é uma lei humana, para regular, como diz aqui, uma situação, legalizar uma situação. Mas também, se a gente for analisar, é uma maneira mais saudável, vamos dizer assim, do relacionamento, né? Se é que terminou ali, não comprometer mais os casais, como a gente falou no início, estragando uma vinda, uma reencarnação que pode, né, levar com mais agravos, vai aumentando, vai se complicando mais ainda. Então, o divórcio, às vezes, né, quando não tem mais o que fazer, né, seria o melhor. O divórcio, então, é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram. E só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Não tem nada errado, então. Melhor separar do que ficar se comprometendo, né, uma vida inteira, né, uma reencarnação toda. Então, o divórcio, às vezes, é a saída. Na visão dos espíritos, diz assim, a primeira pergunta que se deve fazer é: a doutrina espírita, ela condena o divórcio? Nós já vimos aqui que não. E não condenar o divórcio não significa encorajá-lo. Não, nós não podemos apoiar o divórcio, porque nós a gente vai estar dando força para que várias pessoas, vários casais se separem, a gente vai estar incentivando as separações. Não, pessoal, porque naquele casamento que tem os seus afins, o amor está em primeiro lugar, esse aí não vai separar assim. Mas aquele onde já está separado mesmo, né? Então é melhor separar. Então a gente não pode condenar o divórcio por causa disso. Não é a gente não está aqui, né? A lei do divórcio não veio para fazer mais separações. Ela veio só para organizar uma coisa, né? E que aquela situação toda não fique se agravando. O divórcio, então,
ele é um instrumento para garantir que não fique unido aquilo que de fato sempre esteve separado. Quando a humanidade, então, estiver mais evoluída e as pessoas procurarem conceber as suas relações com base no respeito e no amor recíproco e sincero, aí sim o divórcio será cada vez menos necessário no planeta Terra. Mas nós precisamos ainda dessas leis humanas, né? Quantas leis a gente tem no mundo, no Brasil mesmo, né, gente? Quantas leis a gente tem aqui para regulamentar, organizar, para ver se a coisa não piora, tem os seus limites, né? Então, é para isso que serve. E o divórcio é uma delas, né? Então, assim, ó, ele veio só para organizar e diminuir algumas coisas que poderiam, né, partir dali para pior, né? Então, é mais ou menos isso aí. E outra. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 696, tem uma pergunta que diz assim, que Kardec fez, né, para os Espíritos. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E os Espíritos responderam, seria uma regressão à vida dos animais. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão exemplo de uniões constantes. Os animais têm animais, grupos, né, de animais que têm casamento, a vida até que a morte separe, vamos dizer assim, né? E o ser humano não tem isso. Então, é a nossa dureza ainda de coração que faz com que, né, a gente não mantenha um casamento constante, né? Então, abolir o casamento não seria uma boa tática. Na 697, Kardec pergunta, se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus ou se é apenas uma lei humana? E os Espíritos responderam, a indissolubilidade do casamento é uma lei humana muito contrária à lei natural. A lei natural é a lei divina, viu? Ela é contrária à lei de Deus. A lei de Deus, pessoal, é só o amor que une. É só o amor. E isso permanece na espiritualidade. Essa da lei humana, ela vai e volta, e os casais vão ter que voltar depois de novo, vão ter que reencarnar de novo, até se ajustarem. Então, será que não seria bom a gente estar se ajustando agora para não ter que voltar de novo? Dá para pensar, né? Quem sabe a gente tenta corrigir as coisas por aqui, vai ter que vir de novo. Na 701 do Livro dos Espíritos, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Os Espíritos responderam, a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas a sensualidade. E a gente sabe que tem países onde eles podem casar com várias, né? Mas isso é conforme as leis de cada país, são leis humanas, não tem nada a ver com a espiritualidade. Né? Martins Peralva, lá no livro Estudando a Mediunidade, destaca umas diferenças espirituais relevantes, né? E classifica o casamento de 5 tipos: acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentais. Então, aqui agora, cada um pode analisar que tipo é o seu casamento. Tem 5 tipos aqui que ele coloca no livro. Não sei se nós temos na biblioteca esse livro, mas para a gente analisar como é que é o meu casamento, né? Tem 5 tipos. Diz aqui, então, assim, ó, vamos voltar lá. Os acidentais, tem tempo ali, não tem tempo. São aqueles decorrentes de um encontro de almas de pouca evolução. Almas inferiorizadas, atraídas momentaneamente.
e sem identificação de ascendência espiritual. Vocês estão vendo aqui que é um acidente mesmo, se encontraram no caminho, né? É uma coisa mais ou menos assim, ó. De pouca evolução essas almas, atraídos momentaneamente e sem identificação de ascendência espiritual. Eles não têm uma ligação espiritual. É coisa assim que aconteceu. Aconteceu ali, se encontraram e deu. Nos provacionais, observamos um reencontro de espíritos para reajustamento condicional, indispensável à evolução de ambos. Então, são aquelas provas que a gente tem dentro de casa, na nossa família. Cada um gosta de uma coisa, ninguém se acerta, não tem o mesmo gosto, sabe? E tem que estar ali, são as provas que a gente veio naquele casamento, né? Para aquele casamento, porque nós temos que passar por essas provações para a gente nos harmonizarmos, nos unirmos. São as nossas provas. Então, por isso que a nossa família, gente, é sempre o nosso primeiro laboratório de tudo. Tudo. É o nosso lar. Né? Então, ali nós vamos ter que passar por várias provações. Então, esse casal veio para as provações. Tá? E tem uma coisa muito interessante de falar aqui, que eu anotei até, ó. A espiritualidade superior trabalha para que os espíritos possam se encontrar e se apaixonar. É provacional. Lá na espírito, vocês sabem, né, que tudo isso, gente, não cai de paraquedas. Tudo na nossa vida, nós passamos por uma programação reencarnatória. E esse casamento provacional também. Mas se é um casamento provacional, lá na espiritualidade, a gente combinou que vamos voltar juntos, aquela coisa toda, mas quando chega aqui a coisa muda. Como é que eles fazem para que essas duas pessoas que em outros tempos se odiavam, possam voltar a viver junto, para se aceitarem, se amarem? Como é que a espiritualidade faz isso? Olha só, gente, nós jamais, não esqueçam disso, nós jamais estamos sozinhos. Jamais. O que eles fazem para unir essas duas pessoas que se odeiam? O que diz aqui, ó? Eu até me perdi aqui, achei. A espiritualidade superior trabalha para que os espíritos possam se encontrar e se apaixonar, sendo magnetizados e hipnotizados. Vocês já pensaram isso? Vocês já viram aqueles desenhos quando os dois se olham e tem os coraçõezinhos assim? É assim. Minha pai, amor à primeira vista, já não ouve isso? Amor à primeira vista, que estranho, né? Olhei assim, bati o olho, é esse que eu vou casar. É com esse que eu vou casar. E sai um monte de coraçõezinhos. Aí tu já nem enxerga mais nada, só vê estrelas, corações, né? Gente, a gente não sabe o que a gente fez na outra vida, o que é o meu relacionamento com as pessoas, e eles usam desse artifício, hipnotizam a gente. Não tem aquele desenho que fala, eu vou te hipnotizar. Tem umas coisinhas que a gente vê assim nos desenhos, a gente fica todo assim, né, bobalhão, né? É assim que a gente fica. Eles nos aproximam para que a gente possa se unir e viver naquela família para se harmonizar, se amar, aprender a se amar. É isso que eles fazem. Pode-se assim dizer, permitindo encarnarem-se um pelo outro, sem a interferência, a lembrança das antipatias do passado. Então, no momento que a gente bateu o olho, a gente esqueceu lá, a gente não vai mais lembrar nem do que a gente fez. Porque eu me apaixonei, estou enxergando um monte de coraçõezinhos. Gente, a gente se odeia. Vejam só o que eles fazem, né? Então, aí que vem a coisa, né? Já tem tempo, a gente tem mais um aqui ainda. E os casamentos que fala ali, ó, sacrificiais. Aí eu acho que esse é o mais comum, né?
Tá, mas que casamento, onde é que eu fui me meter? Que família, que esposa, que marido? Onde é que eu estava com a cabeça? Como é que é? Mas ele estava hipnotizado, né? Hipnotizado, como diz aqui, né? Mas acontece, né? E nesses sacrificiais, assim, ó. Quando o Pai consente um reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, gente, já pensou aqui? Um tá mais lá em cima, outro tá mais lá embaixo, será que vai dar certo isso? É os sacrificiais. Quando o Pai consente um reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimir aquela que se equivocou durante a caminhada, havendo assim a aproximação de almas espirituais opostas. Mas será que vai dar certo? Eu gosto de alho e gosto de bacon. Gente, olha só, né? Então, assim, com o objetivo de redimir aquela que se equivocou durante a caminhada, né? Na aproximação de almas espiritualmente opostas. Uma mais esclarecida, voluntariando-se para auxiliar a retardatária na ascensão espiritual, sendo por isso mesmo um sacrifício. A gente costuma dizer, mas como é que fulano ou fulana está junto ainda? Mas olha só que casamento é aquele. Um faz tudo, o outro não se esforça para nada, e ela está sempre, a pessoa, né, ele ou ela, está sempre ali, como é que não se larga, né? É aqui, gente, ó. A pessoa sente, o espírito sente, e está ali, né? Para ela já nem é um sacrifício, mas ela, como diz ali, ela é uma coisa mais iluminada, a pessoa, assim, mais iluminada, ela tem essa visão mais preparada. Quem sabe é por isso que ela, entre aspas, se sacrifica para ajudar aquele, né, que está tão inferiorizado, né, naquele momento. E temos também os afins. Afins é aqueles que realmente estão juntos pela afinidade, pelo amor. É isso que Deus une. Deus une é o amor. Não é isso assim, ó, casei, não dá certo, separa. Isso aí não tem nada a ver de Deus. Isso aí é nós aqui, é coisa humana. De Deus é o amor, gente. É o amor. Então, o que diz ali os casamentos afins, ó? Explica o autor, né, que é o Martins Peralva, que são aquelas uniões decorrentes da lei da afinidade, quando espíritos amigos reencontram-se para a consolidação de afetos. Verifica-se aqui, então, a reunião de almas para mais esclarecida espiritualmente, em que se afinam no amor, na amizade, na comunhão, né? Estão junto ali, ó, permitindo um casamento, né? A solidação dos laços de afeição. Aqui eles estão unidos, só que realmente eles são um só, como fala no início lá da lâmina, né? Eles são um só. Eles estão ali unidos. E esse casamento, como eu falei antes, que é pela afinidade, esse permanece na espiritualidade, porque é o amor. Esses que casa separa, quando retornarmos para a espiritualidade, nós vamos ter só irmãos. Nós não teremos afins lá, nós teremos só os irmãos, né? Uma coisa muito importante, quando esses casamentos não dão certo e quando é melhor separar do que deixar junto para não dar coisa pior, que pelo menos quando haja essa separação humana, que haja com, vamos dizer assim, com bom senso, sem ódio, sem vingança, sem rancor, sem mágoa. E se tiver filho, melhor ainda ter todo esse cuidado. Não ficar usando os pobres filhos como meio de ficar ali se vingando. A comunhão é minha com o esposo comigo, é a minha. Nós, os filhos foram outra coisa que aconteceu no casamento, mas o acerto é ali nossa.
Então, se a gente sai de uma relação com esse ódio um do outro, com certeza, gente, vão reencarnar juntos, não sei se esposa, filho, marido, não sei, mas vão reencarnar juntos no meio familiar de novo, para ter esse reajuste. Então, vamos pensar bem o que a gente está fazendo. Não deu certo? Tudo bem, melhor do que estar piorando a situação. Mas que tenha o bom senso de ter assim, tá, tudo bem, nós vamos ficar juntos, tá? Vai para um lado, eu vou para o outro. Vamos ser amigos. Será que é possível, pelo menos, ser amigos? Sem sair se odiando, se matando, né? Porque tem esse agravo, que é ter que voltar, né? E ter que fazer tudo de novo, né? E aqueles, então, que são os afins, né? Eu acho que eu já li aqui, já li esse aqui. Então, vamos ver a hora. Meu Deus, está passando a hora. Vamos ler o último. Os transcendentais, bem mais raros que comparados com os afins, decorrem de almas engrandecidas no bem e que se buscam na realização para realizações imortais, segundo se verifica na sequência das observações feitas por Martins Peralva. Esse aqui, gente, são aqueles casais que vêm junto, tipo Kardec e sua esposa. Eles combinavam em tudo, tanto que eles não tiveram filhos, de repente já propositadamente, né, para poderem ficar ali juntos, porque eles estavam unidos no propósito de levar algo para a humanidade. Então, aqui é quando alguém se une e esses dois vão fazer algo, levando o bem, conhecimento, coisas boas para o seu próximo. Então, é esse que eles transcendem toda uma época, né, para levar essa coisa do conhecimento, do aprendizado de alguma coisa além, né? Então, aqui cabe bem a gente salientar, menos a hora, salientar o Kardec e a sua esposa, Amélie Boudet, né? Eu acho que não tem mais nada aqui para a gente, fechando aqui, então. Diz assim, então, quis Deus que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, que é isso que nos separa, né? A fim de que a mútua afeição se estenda aos filhos e para que sejam os dois, em vez de um, amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Então, pessoal, essa é a finalidade do casamento. Se unir, mas unir com o coração, com o amor, porque na parte humana, a gente sabe, né? É muito fácil, não deu certo, a gente separa. Mas não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que a gente possa manter essa união duradoura, se esforçando, porque nós estamos em caminhadas diferentes. Para começar, né, pessoal, mais um tempinho. Já é diferente, homem e mulher, né? Você já viu que mulher fala muito, homem fala pouco. Aí já dá uns atritos, né? Umas coisas diferentes, né? Aí quando junta os dois, então já deu uma coisa, né? Então, assim, ó, que a gente possa se esforçar para manter. Faça terapia, vá no limite que der, para buscar manter essa união, né? Porque nós estamos aqui resgatando coisas, gente. Nós não estamos aqui, assim, não, casar, então não. Nós estamos aqui resgatando coisas. Sendo nos amores afins ou nesses outros tipos de casamento que nós estamos aqui, né, com esse compromisso de resgatar coisas. Então, o casamento é para isso, para a nossa evolução e para nós resgatarmos, né, e nos melhorarmos. Pessoal, tinha mais coisa, mas o tempo é louco. Ele é curtinho no Evangelho, mas tu começa a falar, ele é bastante, né? Então, assim, vocês dão uma olhadinha depois em casa, tá? E que é mais ou menos isso aí, gente, tá? Para que vocês possam sair daqui refletindo um pouquinho sobre o casamento, que tipo de casamento que eu estou tendo, provacional, né, afim, como é que é, né, como é que é o meu casamento. Eu acho que a gente está vivendo mais no sacrifício, né, que vocês acham? Vai pensando, né, pessoal? Não estou afirmando,
tá? Que todos tenham uma boa noite, né? Tenham pelo menos aproveitado alguma coisinha do que foi falado aqui, tá bom? Muito obrigada.